Todos conseguem me ouvir bem? Sim. Então não vou fazer o uso do microfone não, para não, como se diz, machucar o ouvido de ninguém. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Solar de Jesus, a todos vocês que estamos aqui juntos e unidos, porque eu não vim falar sobre mim, como sempre. Eu vim falar sobre o Mestre Jesus e os seus ensinamentos profícuos, ou seja, que servem para cada um de nós. Maria bem frisou sobre a questão da importância da casa espírita. Ela falou que veio aqui se internar para poder melhorar a sua condição e assim se sentir melhor. E eu lembrei-me de André Luiz. Está lá, para quem não leu o livro, mas assistiu ao filme Nosso Lar, ou também Os Mensageiros 2, e ele fala o seguinte: estamos todos internados aqui na Terra, porque precisamos nos curar. A Terra é um ambiente para que os espíritos, então, modifiquem a sua essência, realizem um autoaperfeiçoamento e, portanto, evoluam em sua essência moral, para atingir, então, um dia a fatalidade de sermos todos perfeitos, criados simples e ignorantes, assim como também o Espírito de Jesus, mas na fatalidade conseguimos alcançar a angelitude, aproximarmos o máximo da benevolência de Deus, o Criador de todos nós. Lembro-me também que essa questão de hoje eu vou na casa espírita e acontecem diversos infortúnios para que não consigamos alcançar o ambiente. Nada mais são que aquilo que é travado entre o céu e a terra, como muitos dizem. Ou seja, nós estamos rodeados, sim, como nos ensina Paulo, de uma multidão de testemunhas. E entre essas testemunhas, nós temos aqueles em que devemos, e eis a oportunidade de estarem próximo de nós. Porque se nós estamos querendo ser evangelizados, daremos a mesma oportunidade desses nossos irmãos também evangelizarem o seu espírito. Então hoje, nós vamos falar de um tema que foi falado por Jesus: eu sou a luz do mundo. E eu, toda vez que eu me coloco à disposição para falar do Evangelho e da doutrina espírita, essa candeia que ilumina o nosso caminhar, principalmente nessa existência atual na Terra, eu deixo claro que vou falar para espíritos e para espíritas, porque espíritos todos somos. Agora, espíritas eu não conheço a todos vocês, e seria de mim uma grande imperfeição querer traduzir somente nas palavras na polidez do Espírito. Talvez vocês não entenderiam que vieram aqui para compreender. Diversos espíritos também estão entre nós, que são trazidos até esta casa para se evangelizar, para compreender um pouco mais da atual condição em que se encontra. Todos nós já estivemos antes dessa mesma condição de desencarnados no plano extrafísico, e agora tivemos a oportunidade de estarmos nesse plano físico. Eu gostaria que todos lembrassem dessa grande oportunidade que é a existência, que é a vida, porque através da reencarnação dessa porta divina, nós podemos ser reeducados diante da misericórdia e bondade de um Deus justo e bom. Então, nos dizem os livros, pelas instruções dos Espíritos, que a cada um de nós encarnados, outros 4 aguardam a oportunidade de poder então encarnar. Você, eu, todos nós estamos tendo essa maravilhosa oportunidade. Então, só para termos uma ideia, se a Terra possui aí em torno de quantos bilhões de habitantes? 7? 8 bilhões de habitantes, vezes 4, 32 milhões de espíritos que esperam a oportunidade então de estar presente no ambiente terreno. É ou não é importante essa existência para nós então? Então lembremos sempre com muita grandeza das oportunidades que nos foi dada. Pense sempre naquele amigo importante que você considera muito importante, aquele que você quer no seu aniversário, que você sabe que talvez não traga um presente, mas te traz um abraço, vai te dar muito prazer. Lembre-se que esse mesmo prazer é uma oportunidade que lhe foi dada como um presente, o dom da vida. Tá bom? Então nós vamos falar hoje sobre o tema Eu Sou a Luz do Mundo. Meu nome é Diogo, para aqueles que ainda não me conhecem, e vamos falar desse momento em que Jesus esteve entre nós e testificou.
Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, será que ele quis ser um ególatra, voltar a atenção somente para ele, e se elevar perante todas as outras pessoas? Ou ele queria dar-nos a oportunidade de uma compreensão maior? Conhecendo um pouco do Mestre Jesus, será se essa interpretação estaria ao erro do intérprete ou do autor, em dizer, eu sou a luz do mundo? Eu acho que nós talvez teríamos interpretado de maneira equivocada, falar assim, ele está querendo se exaltar demais. Não, ele está querendo nos dar a compreensão da importância que ele tem para nós. E é tão importante a presença de Jesus entre nós, que ele se fez presente há 2000 anos, mas essa importância permanece até hoje nas nossas vidas. Então, muitos vieram antes de Jesus, abrindo um caminho, fazendo o arado passar por a terra, para que essa semente fosse plantada e nunca mais deixasse de florescer, e nunca mais deixasse de ter frutos. Então, assim como Moisés, vieram diversos outros, que vieram preparando o caminho. Sócrates, Platão, Zaratustra, diversos deles vieram pincelando, dando gotículas de conhecimento sobre o que o Mestre iria um dia nos manifestar. Mas vejam só, por que Jesus veio na época dos hebreus? Por que não hoje? Por que não antes? Devemos compreender que para tudo tem um tempo. Há tempo de semeadura e há tempo de colheita. Já experimentaram ficar no extremo escuro? Sem luz alguma. Como é no primeiro instante? Se apagarmos todas as luzes aqui, um apagão geral. Sairíamos pela porta facilmente? Pegaríamos o livro Emmanuel lá na prateleira facilmente? Ou ainda teríamos que nos adaptar a eles para que ela fosse se acostumando e assim podemos tatear de maneira mais segura o ambiente até alcançarmos aquilo que gostaríamos? Se passaram por essa experiência, talvez irão se lembrar que, no primeiro momento, não vejo nada, estou perdido. Mas eu vou me adaptando, consigo ver o ambiente da porta, aonde me alcança a biblioteca e chegar a identificar algum tipo da obra a qual eu desejo, como eu citei o livro Emmanuel. Então significa que Jesus veio no momento certo, porque se um farol tão forte como ele é, de tanta luminosidade, nos fosse apresentado a qualquer tempo, estaremos cegos sem compreender absolutamente nada. Então houve todo um caminhar. Nós vamos mostrar isso aqui hoje, até chegarmos no momento da revelação da doutrina espírita. Porque poderíamos imaginar, eu acho que se Jesus tivesse vindo depois da doutrina espírita, seria mais fácil. Já teria a compreensão melhor. Não era não? E tem uma coisa que não cabe a nós tentar questionarmos, é que o plano divino é extremamente perfeito. Nenhum de nós é capaz de diagnosticar qualquer perigo. Mas o exemplo disso é que o plano reencarnatório, a qual cada um de nós aqui foi submetido, participando em maior e menor grau, também é perfeito. E a semelhança e o comentário que eu faço sobre isso, antes de encararmos a passagem de Moisés, é que, quando vamos viajar, por exemplo, fazemos o planejamento da viagem. Você vai de carro? Sim. Então, geralmente, mandamos revisar o carro, verificar como estão os pneus, documentos pagos. Tem condição de enfrentar essa viagem? Sim, tem condição. Preparei para isso. E quando você se coloca dentro do carro com a sua família, você reza para Deus para dar certo ou para dar errado a viagem? Para dar tudo certo, né? Ó Senhor, abençoe a nossa viagem para que dê tudo certo. E você acha que quando você está sendo planejado para a vida dessa existência, o planejamento é feito para dar errado? É feito para dar certo. Por isso da valorização da vida. Por isso da valorização desta sua existência. Porque quem te auxiliou e na oportunidade que teve de auxiliar a você mesmo nesse projeto, foi para dar certo. Não pense em você que o seu planejamento está equivocado, porque não está. Nós só encontraremos a verdadeira recompensa disso na vida futura. Se você fizer a soma e a subtração de tudo que já passou nessa existência, terá o resultado de ser mais ou menos feliz na próxima existência. A doutrina espírita vem nos mostrar isso, a recompensa da vida futura. A vida bem vivida nessa atual condição, nessa atual existência,
será o resultado da sua constância. Moisés, quando rebanhava as ovelhas de seu sogro, foi ao monte de Deus, e lá se deparou com a sarça ardente, um arbusto que queimava, mas não se consumia. E ele se impressionou e ouviu: Moisés, Moisés, Moisés. E ele então disse: eis-me aqui. E dessa maneira falou a ele. Em suma, em grande resumo, você irá procurar Faraó para que tire o povo, o qual eu escutei as suas lamentações, que está sendo castigado no Egito. Você será a quem eu enviarei para isso. Ele falou: mas como? Acha que irá me escutar? Que você me mandou, e quem direi que tu és? E aí a voz me diz: sou o que sou. Diga que eu sou que lhe mandou. É a história de Moisés, de maneira resumida. Pensemos que tira o povo hebreu da escravização, né, do Egito. Foi um momento primeiro, traduzido no livro bíblico, que escutamos falar: eu sou. E aí a gente pensa, né, pode pensar, mas não poderia falar quem era esse Espírito? Poderia Deus então dizer: sou eu, o teu Deus? Vamos fazer uma viagem no tempo, sair da época mosaica e ir lá para o século XIX, 1857, ainda quando estava sendo decodificada a doutrina espírita. Qual é a primeira pergunta do livro dos Espíritos? Que é Deus? Kardec, olha aqui, magnífico. Ele não perguntou quem, ele perguntou: que é Deus? Qual foi a resposta? Objetivo e simples do mesmo tamanho. Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ponto. Alguns podem falar: para mim é insuficiente. Isso aí só não me convence. É pouco para definir um ser tão grande. Tudo bem. Mas, de que tanto podemos compreender a grandeza desse Deus? Será se essa resposta não é o suficiente para a nossa condição evolutiva? Os Espíritos, eles traduzem. O que me perguntas, em algumas perguntas feitas por Kardec, né? Não há palavras, não há frases, não há como eu expressar em sua língua, em seu conhecimento, tamanho conhecimento. Então, diante da nossa compreensão, da nossa condição evolutiva, nós não temos como compreender tudo. É por isso que Jesus veio e ensinou por parábolas, pegou o cotidiano de cada um para poder passar a mensagem. Exímio pedagogo, não prejudicava ninguém para entregar o conhecimento daquilo que era importante para o espírito, não menosprezava qualquer um, seja pelo seu entendimento, por estudo ou compreensão, mas passava a mensagem que todos pudessem compreender. Assim compreendo que nós espíritas, quando estamos aqui à frente, devemos fazer. Não adianta falar bonito. Se lá atrás tem alguém que não compreende a sua palavra, seu gesto robusto, rebuscado de tentar produzir, temos que ser simples, porque o que Cristo nos ensinou é simplicidade. Então Moisés teve esse momento de conhecimento. O Espírito que se identificou como eu sou. Depois de Moisés, nós então tivemos a presença do sublime mestre Jesus entre nós. Aí ele disse: eu não vim destruir a lei, mas eu vim dar cumprimento a ela. Que cumprimento de lei era esse? Qual era esta lei? A lei mosaica que tinha passado, ou a lei de Deus? Aquelas 10 mandamentos esculpidos na pedra, e podemos dizer que foram, portanto, psicografias. Claro que Jesus veio cumprir a lei de Deus, a lei disciplinar, a lei mosaica. Nós vamos ver uma passagem mais adiante da mulher adulta. Ela foi imposta para tentar controlar um povo que tinha acabado de sair do cativeiro, do castigo, da servidão,
da dor, tinha que dar a eles essa rigidez. É uma lei disciplinar, a lei mosaica. Mas a lei de Deus, até hoje, é vigente perante todos os povos. Ela não passa. Não há necessidade de modificá-la. Portanto, Jesus veio para dar cumprimento a esta lei. A palavra de vida eterna, capítulo 38, é a seguinte passagem: salvar-se. Os senhores continuaram senhores, os escravos continuaram escravos. Todavia, o espírito humano sofrera profundas alterações. Por causa de quê? Que esses espíritos humanos sofreram profundas alterações em seu íntimo, diante dessa presença sublime. Maria de Magdala, Pedro, Tomé e quantos outros sofreram alterações no íntimo do teu espírito. Será que nós estamos permitindo que essa luz penetre em nós para que sofremos o mesmo? Para que burilemos o nosso espírito, para que consigamos encontrar o autoaperfeiçoamento e nos iluminar? Nós vamos ver o quão importante é se iluminar. Jesus, então, veio, peregrinou entre todos, trouxe o seu testemunho da verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele se fez presente em nossa vida, em nossa existência. Jesus é tão importante, é um marco tão importante na existência da humanidade, que antes dele, contabilizava seus tempos por meio de momentos impactantes. Um grande trovão, um grande dilúvio, algo que marcasse uma época. Mas quando ele veio, tudo começou a ser marcado antes e pós Jesus. Isso é tão importante que foi essa trajetória. E esse ser, que veio sublime, para nos auxiliar, sem pedir nada em troca, ele vai dizer mais adiante, numa passagem que eu vou traduzir a vocês: eu sou a luz do mundo. Quem já experimentou um momento de dor, quem já experimentou um momento de turbulência na vida, sabe como é se afastar da luz. Sabe como é maravilhoso encontrar um momento de fé, estar diante dessa luz e ser reconfortado. Quando estamos sozinhos, tentando encontrar a saída para tudo de maneira só, nós estamos nas trevas. Nós estamos na nítida escuridão. Precisamos apenas tatear, mas nada encontramos para se segurar com segurança. Somente quando a luz se faz presente é que temos segurança de nos segurar em algo. E a luz e as trevas, nós temos uma singularidade para traduzir isso. Treva, escuridão, é simplesmente a ausência de luz. A ausência de luz é escuridão. Nós temos que ser luz por onde passarmos. Nós temos que ser luz do nosso lado. Nós temos que ser luz na rua. Porque a luz, ela expande. O ambiente iluminado, ele é leve. Se formos luz, se cativarmos essa luz sublime de Jesus, nós irradiaremos todas as pessoas. Sabe quando uma pessoa chega perto de você ou de alguém e fala: eu adoro estar com você, eu me sinto tão bem? São pessoas que estão iluminadas. São pessoas que buscam a frequência mais alta. São pessoas que não querem se miscuir, participar de mesquinhagem, de falar de outras pessoas, de falar de coisas horríveis, horrorosas, questões prejudiciais aos seres humanos. São pessoas que gostam de ser edifício, pontes, gostam de trabalhar no soerguimento do próximo. Permitem-se doar naquilo que possuem, aptidão ou condição. Nós sabemos que nem tudo podemos fazer, mas há um mínimo que todos podemos. Orar uns pelos outros. Orar pela ordem planetária. Orar pela humanidade. Muitos chegarão até nós pedindo auxílio. Talvez não tenhamos a oportunidade, porque também estamos frágeis. Mas mentalize, porque já conhece a verdade, para que aquele irmão seja parado por outra, que o encontrará.
ambiente no momento certo. Para assim como você está necessitado, todos vocês então se amparem na luz. Não podemos ser indiferentes. O contrário de um amor, gente, é indiferença. Quando somos indiferentes com qualquer pessoa, ali há ausência de amor. Você não está amando. Nós não podemos ser indiferentes com as pessoas. Nós não podemos ser indiferentes consigo mesmo. Se estivermos precisando de amparo, temos que procurar. Não podemos ser orgulhosos ou egoístas. Jesus estava entre as pessoas porque era nessas pessoas que se escondiam de outras pessoas, ele os encontrava. Era para que essas pessoas fossem encontradas, porque senão ele se reservava ao tempo e esperava as pessoas irem até ele. Não, ele queria alcançar essas pessoas. E era um momento que Jesus vai falar aos falos que eu trago a passagem da mulher. É uma passagem evangélica que eu adoro. É de um peso, é de um propósito, é de uma instrução tão grande, que aqui não fala apenas da mulher adulta. Aqui fala do vizinho, aqui fala do seu chefe, aqui fala do seu inimigo, aqui fala daquele que você não gosta, aqui fala daquele que você quer acusar para se salvar. Então, antes de acontecer a passagem da mulher adulta, os fariseus e os sacerdotes estavam incomodados com o que Jesus estava manifestando, das multidões que estavam procurando. Então mandaram 2 soldados para que o prendessem. Os soldados então o interpelaram em um ambiente que Jesus estava cercado por pessoas, testemunhas. Só que Jesus começou a falar para essas pessoas. Os soldados começaram a ouvir. Se sentiram frágeis na sua presença, vergonhosos de estar ali a cumprir um desejo de algumas autoridades. E quando então defrontam Jesus para levá-lo, Jesus pacificamente diz: ainda não é chegado. E passa entre eles. Os soldados ficam sem ação. Retornam e os fariseus, os sacerdotes, então interpelam: onde está? Por que não o prenderam? Então, esses soldados dizem: nós nunca vimos ninguém falar o que ele fala e como ele fala. Nós não tivemos como fazer outra coisa. Nós estamos também maravilhosos. Os sacerdotes, então, inquietos, não sabiam o que fazer. Jesus, então, vai ao Monte das Oliveiras e depois desce e volta a falar com as multidões. É nesse momento em que algumas pessoas cercavam Jesus e ele estava agachado ao solo, com o dedo tateando na areia, que homens trazem uma mulher e dizem: Senhor, eis aqui a mulher pega adulterando, e a lei mosaica diz que ela deve ser apedrejada, e aponta o dedo, deve ser apedrejada. É um teste de Jesus. Jesus continuou circundando com a areia o dedo. Mestre, a lei diz que ela deve ser apedrejada. Jesus, portanto, levanta o semblante e diz: pois bem, qualquer de vocês, portanto, que não tiver pecado, possa tirar a primeira pedra. Foi um revés tão grande, foi um revés, ou seja, foi uma reviravolta tão grande para essas pessoas, que se sentiram incomodados, se sentiram estúpidos, se sentiram vergonhados. E começaram a sair da presença de Jesus, primeiro os mais velhos, depois os mais jovens. E eis Jesus e a mulher. Jesus então perguntou: onde estão aqueles que a acusaram? Todos se foram. Jesus então diz: pois eu não te julgo. Ides e não peques. E essa. Passado esse momento, Jesus então segue. E é nesse momento, novamente, entre pessoas, que ele diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a vida.
Olha só, vou fazer um ponto e vírgula aqui. Vamos lembrar de outra passagem de Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus falou: quem me segue não dará na treva, mas terá vida. Ele falou: eu sou a luz do mundo. E lá ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que Jesus diz tem compreensão, tem conexão. Nada está destacado. Nada pode ser interpretado de maneira destacada. Está aí a verdade. Nesse caso, foi interpelado novamente pelos fariseus: mas tu testificas de ti mesmo. Ou seja, eu estou falando do meu testemunho, tem que acreditar. Aí Jesus diz: eu testifico de mim e de meu Pai. E a tua lei diz que quando dois homens testificam, é verdade. Porque eu e meu Pai somos um. A vontade de meu Pai, a minha vontade é a vontade do meu Pai. Quando ele diz que eu sou a luz do mundo, significa que ele estava querendo nos dar a compreensão de que ele veio com o propósito de ser o único modelo e guia que seremos capazes de ter para experimentar o caminho mais sublime e leve para seguir. E olha só, eu costumo fazer uma comparação, e essa comparação não é reduzindo jamais a figura de Jesus, tá? Entendeu assim? Se fosse Jesus nesse momento de hoje, ele seria o coach melhor que já teve. Porque a gente procura coach para ele se dar bem na vida, para procurar um cara para ele alavancar na carreira, porque ele está indo bem. Jesus veio para nós como alavancar a sua carreira, mas a ascensão espiritual. Buscar primeiro as coisas do alto, porque todas as outras não serão acrescentadas. O que a gente faz? Inverso. Busca primeiro as coisas da terra, o que reverbera na matéria, o que causa em nós o prazer, que é transitório. E aí, quando o Espírito desvenda desse corpo envoltório físico, o que ele levou consigo? Talvez nada. Enriqueceu um pouco o seu espírito, mas muita matéria. Mas o que pertence ao planeta aqui ficará, o que pertence ao espírito com ele. Então nós devemos enriquecer o espírito. E Jesus veio para ser o coach de nossa existência, para enriquecer o nosso espírito, para mostrar o caminho que cabe a nós seguir, para não pegarmos atalhos, como eu gosto de dizer. Porque o que traz nós todos aqui de novo são os atalhos que pegamos. Gostamos de pegar muitos atalhos. E esses atalhos nos trazem o mesmo local. Então Jesus veio me dizer talvez assim: deixa eu te falar uma coisa, um segredo. Quando eu estava na condição suas, eu peguei um grande atalho. E não vale a pena não, viu? Aí eu vim te mostrar o que vale a pena. Só que a gente quer o quê? A gente quer que o Espírito plano até agora. Pum! Ele fala com você: Diogo, tá me vendo? Estou te vendo. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Faça assim, assim, assado. Aí você fala: agora eu faço, que eu ouvi, agora eu acredito. E muitos vêm à casa espírita para ver e querer ouvir, mas não conseguem captar a mensagem do mestre, que às vezes está aqui no momento do passe, sendo transmitida por intuição e inspiração, que às vezes o médium está aqui passando a mensagem do espírito que está trazendo essa orientação, através do palestrante tem uma inspiração e toca neste ponto, não por acaso. Porque quando estamos aqui servindo de instrumento, eu peço a Jesus, por exemplo, que aniquile tudo que é meu, mas que manifeste tudo pelo Senhor, porque na verdade não sou eu que estou disposto a me elevar aqui. Eu não quero que vocês conheçam o Diogo palestrante. Eu quero que sirva da maneira necessária para passar a mensagem que eu compreendi. E gosto daquelas pessoas que falam, além do que você falou, tem isso, para me ajudar a entender. Então Jesus, quando diz eu sou a luz do mundo, ele vem nos dizer: eu vim iluminar o teu caminho que eu já passei. Esta é a mensagem que ele vem traduzir para nós, quando diz eu sou. Ele não é um agrônomo, ele não é vaidoso, ele não é egoísta, ele não é orgulhoso, para falar assim: olha só esse cara falando que ele é tudo isso, só ele que é isso. Não. Ele veio simplesmente dizer: eu sou a luz do mundo, não procure outro caminho, que eu sou o caminho. Não procura outra verdade, porque eu sou a verdade. E não procure conquistar outra vida, porque você não terá outra vida se não cumprir o que eu estou te auxiliando para que cumprir. Porque eu sou a luz do mundo.
deste mundo de provas e expiações, que vocês estão passando dessa maneira, transitória, eu vim ajudá-los. Está lá no caminho da luz, o livro fotografado pelo nosso amigo Chico Xavier, através da benfeitoria de Emmanuel. Somos degradados, a grande maioria de nós degradados, para ter a oportunidade de cumprir tarefas outras para o nosso aperfeiçoamento e evolução. Outros episódios que Jesus então diz: eu sou o pão da vida, está em João 6,35. Eu sou a porta das ovelhas, em João 10,7. Eu sou o bom pastor, em João 10,12. Eu sou a ressurreição e a vida, em João 11,25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Gente, confesso a vocês, essa é a minha preferida. Essa é uma singularidade, mas uma diversidade que me engrandece tanto em ver. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. 3 palavras que me mostram o norte. E eu sou a videira verdadeira. Antes que Abraão existisse, eu sou. Lembra que eu disse que muitos vieram antes de Jesus, abrindo o caminho, preparando para essa luz se manifestar entre nós? Mas os fariseus e os sacerdotes também disseram sobre Abraão como enviado de Deus. E aí Jesus diz: tudo bem, mas antes de Abraão vir, eu sou. Ou seja, Abraão veio com um propósito, mas eu sou aquele que faz a vontade de meu Pai. Por que ele disse isso? Mais uma vez, antes de Abraão, eu sou. Gente, há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, cuja ciência nos mostra que a idade da Terra, ele já era o espírito puro, puríssimo, já tinha ascendido a Júpiter há 4,5 bilhões de anos, conforme traduzido no caminho da luz, o livro Apolo que eu citei. Ele não foi criado há 4,5 bilhões de anos, não. A essa época, ele já era Jesus, o Cristo, co-criador da Terra. A Terra antes não tinha forma. Está lá em Gênesis, versículo 1 a 6, a gente vê lá. Não tinha forma, parava sobre ela a treva, a escuridão, o Espírito de Deus pairava, até que foi feita a luz, princípio inteligente, até que podemos habitar isso. Há 4,5 bilhões, ele já era escolhido para ser o governador planetário. Quer alguém mais para conhecer os espíritos que aqui estão internados? Sabe aquela brincadeira que fala assim: você é médico? Não, então o que você está dando palpite? Deixa que eu faço meu trabalho. Jesus, então, ele veio e falou assim: confia em mim, eu não sei o que eu estou falando, sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão comigo. Não é gatalho não, eu sou a luz do mundo. Quando tudo não tinha forma, quando tudo era um caos, foi eu que organizei tudo para vocês virem até aqui. Essa luz sou eu. Então, aquele momento que estivemos fracos, fragilizados, lembre, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz que vem brilhar em nós. Ele nos dá a oportunidade de ter à nossa frente a oportunidade de confiar nele. Esse ser sublime que não pede nada em troca. Fala o seguinte: você está querendo escutar? Ó, deixa eu te falar, você vai ter que fazer isso para mim. Jesus trabalha. Não é assim. Confia. Saiba que existe essa luz magnífica que nos auxilia. E aí tem uma passagem evangélica muito bonita também, que é do cego de Jericó. Jesus vinha de Jerusalém para Jericó, uma multidão acompanhava, e à beira da estrada estava um pedinte. Preste atenção nessa palavra que eu vou dizer. Estava um pedinte à margem da estrada. Antes de eu concluir e continuar aqui a passagem, gente, vocês são indiferentes, nós somos indiferentes, ou a gente percebe sempre quem está à margem? Calçada grande, né? Descendo daqui para a Ponte Preta, como nós conhecemos. Quando a gente passa, a gente olha à margem. Você tem alguém sentado, deitado, com frio, com sede, com sono, chorando. Ou você passa, amanhã tem que pagar o boleto da caixa. Ele estava à margem, artilheiro, filho de Deus. E ele vê a multidão e ouve o som. Ele era cego. E ele vê as pessoas falando: Jesus, o mestre. E ele vai perguntar: quem é? Quem é? Quem é? É Jesus, o Nazareno?
Jesus, salve, tem misericórdia de mim, ajude. E faz um estardalhaço. Ele queria ser curado. Jesus então ouve e o sente. E diz aos que acompanhavam: tragam ele até mim. Jesus espera, dá para perceber que não era uma viagem que Bartimeu ia fazer, mas aproximar-se do ambiente que Jesus acabara de passar. Foi por ele que Jesus passou, em meio à multidão. A multidão passou por Jesus. Bartimeu estava lá. Todo mundo vai dizer: Jesus, mestre amado, Jesus. E o irmão lá na sala. Ninguém falou: Jesus, tem um irmão aqui caído. E Jesus não sabia? Claro que sabe. Então Bartimeu chega, é levado até Jesus, deixa sua capa, né? E é levado até Jesus. Jesus, que não tira de ninguém o seu livre-arbítrio, que não aniquila a consciência de ninguém, diz a Bartimeu: o que queres de mim? Bartimeu então diz: que me cure, que eu volte a ver. E aí Jesus disse, colocando a imposição de suas mãos sobre os seus olhos: pois vá, pois a tua fé te curou. E ele volta a ti. Mas tem algo muito importante na passagem do cego de Jericó que talvez não tenhamos chamado a atenção. Temos lido, ouvido e não prestado atenção. Quem me segue não andará em trevas. O que Jesus disse? Pois pode ir, que a tua fé te curou. Mas sabe o que Bartimeu fez? Bartimeu feriu Jesus. Ele não queria mais ficar com ela. Quantos de nós passamos pelas agruras, pela dor, pelo sofrimento, mas quando aquilo é retirado, a gente dá meia volta e volta para o mesmo caminho? Quantos de nós já estamos cegos de Jericó? Quantos de nós estamos no cego de Jericó? Nas trevas sem querer ver a luz, porque todos nós somos sensíveis à luz. Dá um flash nos seus olhos, você sente, tá? Muito sensível. E todos nós somos sensíveis a esse ser luminoso que é Jesus. Então, tiremos a nossa cara, assim como fez Bartimeu. Tenhamos o nosso aprendizado com a nossa cura, mas não deixemos de seguir esse caminho iluminado que nos foi mostrado. Porque voltará para as trevas e voltará no céu de Jesus. Então, Bartimeu poderia ter, graças a Deus, voltado para tudo que era prazeroso a ele. Que não antes era porque era cego, agora que eu sou cego, não sou mais cego, farei de tudo, poderei fazer tudo que quero. Mas qual foi a sua escolha? Seguir Jesus. Tirou a foto? Pode voltar? Uma outra coisa maravilhosa que eu encontrei no livro, psicografado por Chico, ditado pelo irmão X, está no livro Contos e Apólogo, capítulo 18, cujo título é Caminho do Amor. Essa já me fez chorar muito de palestra. Vocês se entrojavam que estava fazendo essa mesma palestra. Jesus estava em Jerusalém, sentada próximo ao templo. Então uma mulher muito bonita, bem sucedida, cheirosa, que vendia aromas e perfumes para diversas pessoas, cobiçada por todos os homens, que resplandecia a sua beleza por onde passava, viu um homem sentado, com sandálias simples, cabelos longos, olhos compenetrados, e lhe chamou bastante atenção. Ela olhou no fundo dos seus olhos e sentiu uma ardência e trouxe no seu íntimo um desejo de estar com ele. Foi então que, acompanhado pela sua ama, a sua ajudante, disse a esse ser:
Hoje, você é meu convidado. Em minha casa, teremos bailarinas para dançar enquanto tomamos um belo vinho. Teremos um tapete confortável, uma bela cama, e você terá a oportunidade que poucos já tiveram. Os meus lábios são macios, a minha pele é perfumada com tais perfumes, e assim diz, querendo chamar a atenção daquilo. Ele, compenetrado, olhava em seus olhos, sublimemente, com muito respeito e admiração. E ela não vai dizer nada, não vê o convite que eu faço, não vê quantos desejariam estar no seu lugar. Ele então, nesse momento de silêncio, olhando para ela, diz: hoje não. Quem sabe uma próxima? Ela não acredita que faz uma desfeita tão grande dessa comigo. Mas não me responderei a ter que suplicar por isso. Convida sua alma a segui-la e retorna ao seu lado. 2 anos depois, esse homem, de figura de Nazareno, de cabelos compridos, é Jesus. Ele estava à beira do poço de Betesda, curando um paralítico. Essa alma vem até ele e pede socorro. Conhece? Jesus deixa o poço de Betesda, após ter feito o seu papel de auxiliar o paralítico a voltar a andar, nessa sua cura, vai até um local, que antes era uma casa muito perfumada e bonita, e agora já é uma tapera, pouquíssimo frequentada, senão por aqueles que a conheciam aquela noite. O ambiente era escuro, de muito odor, ninguém gostaria de aproximar daquela mulher na condição que ela estava. Ela, com uma sensibilidade grande nos olhos da luz do dia, então permanecia com seus olhos cobertos. Jesus aproxima-se dela, estava leprosa. Ela se assusta, fala: não me toques, não tenho nada a oferecer. E silente, tira o véu que ela colocava sobre os olhos, tira o seu que lhe protegia, e ela dificultosamente o enxerga e diz: o Nazareno, não me toques, afaste de mim. Eu já não posso lhe oferecer o que antes lhe ofereci. Jesus então diz: eu vim porque eu amo ti. E hoje sim, hoje eu aceito ti. Ele pega ela nos braços. Sabe o que eu hoje? E cara, das pessoas, quando ele auxiliava, ela se sentia abraçada, pertencente a um amor carismático, sem qualquer tipo de desejo. Essa é a luz. Todos nós teremos um momento de falar chorando e encontrar uma mulher que achou que tudo que tinha para reverberar em sua matéria, que trazia prazer ao seu corpo, era o suficiente para a sua existência, e nunca foi. Ela encontrou todo o mar, quando perdeu tudo, mas não perdeu a luz. Essa luz que está presente na vida de qualquer, tendo ele riqueza ou não, sendo ele doente ou não, essa luz, ela vai estar presente. Sabe como, gente, ela vai estar presente? Através dos trabalhadores da última hora, através do semáforo fechado, que a pessoa baixa o vidro, olha para você e você fala: bom dia. E a pessoa fala: não conheço, mas bom dia. Na fila do pão, quando a pessoa te xinga, você fala: está tudo bem, Deus abençoe. Você vai dar um pouco dessa luz que você recebeu. Isso. Se a gente quer receber essa luz, você tem que manifestá-la. Nós não vamos encontrar trabalhadores espíritas somente dentro da casa. Eu dava testemunho do que aconteceu comigo, não para dizer nada sobre ele, mas eu estava com ele também fragilizado. Eu estava no centro espírita para receber uma palavra. Eu liguei para 2 amigos e falei: eu estou mal, vocês me ajudam? Então venha, estamos aqui. Eu desci a pé da minha casa para o centro espírita. Eu encontrei uma pessoa e ela me fez um pedido. Só poderia me dar algumas roupas para poder fazer uma fisioterapia do braço bem chato. Eu falei: olha, eu estou longe de casa, não dá para voltar para
pegar alguma coisa para a senhora. Só tem um dinheiro para me ajudar, que eu só estou com essa maçã que eu ganhei para comer. Eu moro lá no Independente, eu vou voltar. Eu falei assim, olha, eu geralmente hoje, né, eles mandam com dinheiro, eu não tenho dinheiro. Só por leitura tem Pix? Tem. Fiz o Pix, cara. Isso pouco importou, eu tenho certeza que pouco importou para ela. Só que ela olhou no meu olho e falou assim, chorou. Você me tratou tão bem. Chorou, você me tratou tão bem. Eu falei, mas não tinha como te tratar mal, né? Não, porque tem pessoas que são tão diferentes com a gente, nem olham no nosso rosto. O senhor parou, olhou para mim, conversou comigo e chorou. Aí eu abracei, ela me abraçou. Precisa ser espírito para fazer isso, como Maria falou. Precisa ter qualquer religião para ser isso. Você precisa conhecer essa luz aqui. Como Maria falou, tem ateus aqui longe, diversas pessoas que não acreditam em Deus, mas faz tudo o que um cristão deveria fazer. Na hora de colocar um perante o outro, espíritas e essa pessoa, qual o julgo será mais utilizado? Pelo espírito ou aí? Nós conhecemos a verdade. Por que você não fez então? Porque no dia lá eu tinha um compromisso no jogo, e aí eu fiquei atrasado, ele não tinha vazão nisso não. Tirando um exemplo. Ele não sabia nada, foi para o seu íntimo. Terá a oportunidade então de conhecer a verdade, mas já fez sem a conhecê-la. Tem muito mais coisa. Sabe quem já disse isso? Acho que ele até repetiu aqui. Divaldo Pereira Franco. Respeito muito mais um ateu caridoso e amoroso do que um espírito hipócrita. Quem pode falar do espírito é outro espírito. Falar por Divaldo. Então é muito fácil. Ser espírita dentro da casa. Eu quero ver com fogo. Quando Maria falou aqui, por exemplo, eu tenho R$50 para comprar carne, mas me pediram também algo para comer. Não, senão fique sem. E o óbolo da viúva? Esquecemos? Dar o que sobra ou dividir aquilo que tem? Então, espírito é isso, querido. Ser espírito, ser cristão é isso. É você compreender essa essência dessa luz do Filho. E aí nós tivemos a possibilidade de receber do Espírito benevolente que é Jesus, a magnífica doutrina espírita, que vem nos revelar pela ciência, pela filosofia e pela religião. Tudo isso precisamos aprender baseado no que Jesus já nos ensinou. Acaba a doutrina espírita então dizendo o seguinte, está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E Jesus nos diz assim, eu não vim destruir a lei, mas vim cumpri-la. E a doutrina espírita, portanto, ratifica. E eu não vim destruir o que Jesus fez, mas eu vim dar continuidade a ela. Temos uma lei em nossas mãos, que é a doutrina espírita, que em nada diverge ou tem de incongruente ou diferente do que tem no Evangelho. Quando minha mãe me viu o espírito, ser católico, tinha todas as suas preconceitos, algumas coisas, hoje me respeita, hoje tem um apreço enorme pela minha conduta e pelo que eu faço, pelo que eu vejo, ela me vê trabalhando, das coisas que eu manifesto no meu dia a dia, porque eu falo de tudo, então manifestar nas minhas redes sociais, aqui eu quero viver. E aí ela fala assim, meu filho, acho que você encontrou um caminho bom para você, né? Graças a Deus. Então fico feliz. Então, cada um de nós vai encontrar um caminho. Eu encontrei o meu caminho aqui na luz do Espírito. Talvez eu estou de recuperação, que é aqui. Não estou bem, estou de recuperação. Ó, você teve outras experiências e deu uma aula. Na recuperação, você vai ser espírita agora. Foi essa oportunidade que me deram. Sabe por que a luz é tão importante em nossas vidas? Vamos falar agora de alguém que talvez podemos ter visto essa fotografia. Alguém que talvez falou assim, eu não conheci. Frederico Filho foi presidente da Federação Espírita Brasileira. No livro Foco dele, tem um trecho que está demonstrado justamente um momento de sua passagem no plano espiritual. Qual momento foi esse? Ele não tinha luz. Ele via todos os espíritos emanando uma luz do seu peito, do seu centro aqui, iluminados, e ele opaco, sem luz. Então se pegou a indagar, por que eu não tenho luz? Por que eu não tenho luz? E era um momento em que ele voltava de uma reunião de estudo, que era defrontado por 16 espíritos,
Dentre eles, um que durante todo o momento que ele esteve na caminhada espírita tentou doutrinar. E foi esse que o defrontou. Mas e aí? Você por aqui? Ué, estou vendo você meio cabisbaixo, opaco? Cadê aquela benevolência toda? Cadê aquela afaga, aquela robustez que você tinha na sua doutrina? E ele então, silêncio, envergonhado, se pôs em prece. Uma prece profunda e sublime, que nunca havia feito. Então se vê vibrar, uma luz começa a se encandecer. E aí ele sente a presença de um espírito. Quando ele abre os olhos, quando ele percebe esse espírito, era Bittencourt Sampaio, o espírito que o acompanhou e o conheceu. E ele fala: o que aconteceu? Esta é a sua luz. Todos nós temos uma luz. Você só precisava acender. Havia coisas que você ainda não tinha compreendido. Compreendeu nesse instante. Então tem coisas que a gente precisa compreender para emanar luz. Um espírita de caminhada espírita, de destaque espírita, que se ficou opaco. E ele veio dar esse testemunho no livro de Voltaire. Olha quão importante é ser um espírita cristão e fazer da doutrina espírita sua vida. Porque senão podemos ser opacos, buscar a nossa luz e não o contrário. E é por isso que eu vejo mais uma vez, o que eu já coloco nas minhas palestras, que tem uma essência divina, que tem um ingrediente que não pode faltar, que é o amor. Um espírito, um cristão, um ser que não ama, ele não vai se tornar. Se faltar amor, nós estamos distantes do Cristo, nós estamos, portanto, distantes da luz, nós estaremos caminhando, portanto, para permanecer na terra. Então, o amor é essencial ao Espírito, assim como o água é essencial para termos a natureza. O amor, ele movimenta todas as dimensões. Se Cristo veio nos ensinar o poder de amar, entre nós significa que onde ele já se encontra, em sua condição evolutiva de Espírito perfeito, o amor é tão importante quanto no meio de nós que somos tão perfeitos. O amor cura em todas as dimensões. O ato de amor é capaz de curar. A medicina já tem explicado isso. O perdão, o abraço, a manifestação de fraternidade e amor já traz benefício a si mesmo. Imagina. Então, meus amigos, meus irmãos, o que eu deixo a vocês é o que eu pretendo para todos nós: que brilhe a vossa luz diante dos homens, porque nós estamos recebendo do alto esse ser maravilhoso que é Jesus, essa luz bendita de manifestar a todos aqueles que estão à nossa volta. E fiquem atentos, porque quando entramos pelos portões da casa, nós poderemos ser usados como instrumentos. Assim como eu já fui, assim como qualquer um de vocês aqui, também já fui, seremos. Não sejam diferentes, estejam atentos. E na fraqueza do Senhor, não fica de confirmando, rogue a Deus para que nos dê a intuição, a inspiração ou a oportunidade do que deve fazer naquele instante. Eu já tive gratas satisfações de terminar uma palestra e as pessoas me procuraram e falaram assim: gostaria de falar só uma coisa com você, pode? Muito. Eu vou concentrar em você, né? Quem tem a esse sou eu. Eu segui ao propósito, ou seja, já teve pessoas, gente. Teve pessoas que foram tiradas do suicídio. Nunca soltavam as coisas. De lá para cá, ia acontecer muitas coisas para eu chegar aqui. Poderia acontecer muitas coisas para as pessoas não virem até aqui. Mas ela veio porque tinha que vir, e eu vi que eu tinha que estar naquele ambiente, naquele momento. Foi essa pessoa que um dia me procurou e falou assim: não conheço. A luz, o que precisamos irradiar? Vai irradiar por um palestrante, por alguém que está na porta dando boa noite. A
A pessoa pode falar assim: nossa, mas como fui bem recebido? Nunca me receberam tão bem. Também importa a maneira de receber as pessoas. Às vezes a gente acha que no centro espírita que na porta não tem importância nenhuma. Tem grande importância. Como é recebido. Então todos nós teremos a nossa importância na tarefa de Cristo. Agradeço primeiro a Deus, a Jesus por essa oportunidade de estar com você no solar de Jesus. E peço a Jesus por todos nós que visite os nossos lares e que possamos então manifestar essa luz divina. Quando a gente for pegar aquela mão e fazer, Senhor, peraí, para que essa rigidez, para que essa estupidez? Agradeça. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Faremos uma prece nesse instante agradecendo por essa oportunidade, por esse momento, por esse ambiente que nos é entregue, por essa atmosfera que nos brinda. Então convido a todos aqueles que estiverem confortáveis em fechar os olhos, que assim façam. Se não tem problema algum. Mas vamos todos mentalizar o Mestre Jesus, vamos mentalizar o planeta, vamos mentalizar o fim da guerra, vamos mentalizar o amor entre nós, vamos mentalizar a caridade de cada um com o outro, vamos mentalizar recebendo a caridade do outro, vamos mentalizar então que desejamos ser bons na presença ou na ausência de Jesus, na presença do lar espírita ou não, na presença do templo ou não. Desejamos ser homens de bem, desejamos ser a luz divina que o Cristo manifesta. Ó amado Mestre Jesus, em gratidão, Senhor, a palavra que nós temos para hoje. Desejamos a todos que passam por essa rua, por todos que circundam o quarteirão, pelos nossos vizinhos, pela cidade, pelo planeta, por todos os ambientes da terra, nós desejamos paz. Nós desejamos que a luz irradie por todos os campos, que onde passarmos pudermos auxiliar e auxiliemos, e por onde estivermos pudermos ser auxiliados, que sejamos auxiliados, e que todos enxerguemos uns aos outros como irmãos, como espíritos em aperfeiçoamento, não como uma pessoa que está à margem da sociedade. Que essas pessoas tenham importância na nossa vida, que elas sejam enxergadas com muita importância por ser algum de nós. Lembrando do que André Luiz já nos disse, ergueremos e auxiliaremos todos aqueles que estiverem pelo caminho, porque nós não sabemos onde os nossos pés irão começar. Diante dessa sua benevolência, Jesus, diante dessa oportunidade de retornarmos para casa, com essa luz divina, só nos resta agradecer. Gratidão por tudo, por este momento, e por tudo que nós temos conduzido a nossa existência, e para o bem e para o alto. Que a paz esteja com todos nós, não só hoje, mas sempre, que assim seja. Graças a Deus. Paz e bem a todos. Até a próxima, gente.